Bom, vamos começar agora a resolução da lei da lista de gases e termodinâmica. A primeira questão que nós temos é a questão 1. A questão 1 diz o seguinte: um gás ideal em um estado inicial I pode ser levado a um estado inicial F por meio dos processos 1, 2 e 3 representados no gráfico pressão-volume a seguir. Então nós temos o caminho 1, nós temos o caminho 2 e o caminho 3. Esse é o estado inicial, esse é o estado final. Sejam W1, W2 e W3 os trabalhos realizados nesses processos. É correto afirmar que... Bom, vamos dar uma analisadinha nessas transformações. A transformação 1, o caminho 1, ele ocorre uma transformação isobárica primeiro, pode verificar que a pressão é constante, e depois uma isocórica. O caminho 2, uma isocórica, e depois uma isobárica. O caminho 3, provavelmente é uma isotérmica, mas a gente não pode afirmar por não ter dado numérico. Tá? Agora ele quer a relação do trabalho, ele está interessado no trabalho realizado em cada um desses caminhos. Num gráfico PV, o trabalho é dado pela área. Então, no caminho 1, seria toda essa área aqui, ó. No caminho 1 seria toda essa área. É uma área maior. Então, o trabalho 1 é maior do que qualquer outro trabalho. A segunda área que é maior é a área que está embaixo do gráfico 2. Toda essa área aqui. Então, o trabalho 1 é maior do que o trabalho 2. Que é maior do que o trabalho 3, porque o trabalho 3, a única areazinha que entra é essa areazinha aqui embaixo. Então, o trabalho 3 é o menor de todos. Então, a relação entre os trabalhos é: transformação 1 tem o maior trabalho, depois a 2, depois a 3. Isso é representado pela resposta da letra D. Vamos continuar nessa sequência de resolução, de leis da termodinâmica. Vamos fazer a questão 2. Então, vou ajustar aqui a questão 2. Um gás que segue a equação de estado do gás ideal, contido num cilindro com êmbolo móvel, sofre uma expansão isotérmica. É correto afirmar que, calma lá, uma expansão isotérmica. Se ela é isotérmica, o ΔU é zero. Para um gás monoatômico, o ΔU é 3 meios de NR ΔT. Como ela é isotérmica, o ΔT é zero. Então, o ΔU também vale zero. Com isso, esse cara vale zero. Então, nós temos que o calor é igual ao trabalho. Então, vamos colocar aqui do ladinho. Calor é igual a trabalho. Ele falou que é uma expansão. Se é uma expansão, o trabalho é positivo. Consequentemente, o calor tem que ser positivo também. Com isso, o que aconteceu? O gás recebe calor e realiza trabalho. Ele recebe calor e realiza trabalho. A energia interna não varia. A resposta que fala que o gás recebe calor e mantém constante a energia interna é a resposta da letra I. Tá? Ele fala: o gás recebe calor, então ele recebe calor e realiza trabalho. A energia interna não varia. Correto? Semelhante a essas questões envolvendo a primeira lei da termodinâmica, nós temos as questões 3, 9, 11 e 19. 3, 9, 11 e 19. Agora nós vamos na questão 4. Então a questão 4 é uma questão que envolve lei geral dos gases. Vamos ajustar aqui. Quando um gás ideal em uma transformação isovolumétrica, então repare aqui, ó, o volume inicial é V, o volume final também é V. A sua temperatura varia de 20 graus Celsius, não podemos usar graus Celsius, já transformei para Kelvin. Ele varia para 40 Celsius, não podemos usar Celsius, já transformei para Kelvin. É correto afirmar que ele quer saber o que acontece com a pressão. Então vamos colocar aqui P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. O volume corta. Então, P1 dividido por 293 é igual a P2 dividido por 313. Então, o que acontece com essa pressão? A pressão P2 é 313 sobre 293 vezes P1. Bom, provavelmente eu não preciso fazer essa conta.
Ele está dizendo, a pressão dobra. Não, a pressão não dobra, ela aumenta muito pouco. Ela aumenta, mas aumenta muito pouco. O volume aumenta? Não, ela é isocórica. A sua pressão aumenta aproximadamente 6,8%. Essa conta parece que está nesse rumo, não vou fazer a conta. A temperatura do gás aumenta em 200%? Não, a temperatura do gás aumenta muito pouco, porque eu tenho que usar a escala Kelvin. A pressão do gás não se altera. Também isso é mentira, a pressão altera. Então isso é condizente com o aumento de 6,8%. Então essa conta deve dar 1,068 vezes P1, que significa um aumento de 6,8%. Isso vai me dar a resposta cebola. Bom, vamos então para a próxima questão. Essa foi a questão 4. Semelhante a ela, nós temos a 6, a 12, 14, 15 e 18. 6, 12, 14, 15 e 18. Vou pegar nessa sequência a questão 20. A questão 20 ela aborda o mesmo tópico. Então vamos dar uma olhada na questão 20. Gabriela segura um balão de gás hélio durante uma viagem ao Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras. No Rio de Janeiro, o volume do balão era V0, a pressão P0 e a temperatura T0. Ao chegar no pico, Gabriela verifica que o volume passa a ser 6V0 sobre 5, a temperatura 9T0 sobre 10, e ele quer saber o que acontece com a pressão. Bom, então é só aplicar P1V1 T1 igual a P2 V2 T2. A temperatura ele já informou que está em Kelvin. P1 é P0, V0 T0. Pressão P2 eu vou achar. Volume V2 é 6 V0 sobre 5. E aqui 9 T0 sobre 10. Eu posso cortar o V0 com o V0, o T0 com o T0. P0 fica P2 vezes 6 quintos, vezes, multiplica invertendo a fração, 10 nonos. Eu posso simplificar aqui, vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Posso simplificar aqui, fica 2 e fica 1. Passando a limpo, P0 igual a 4P2 sobre 3. Ele quer saber o P2. P2 vai dar 3P0 sobre 4. Essa é a pressão P2. 3P0 sobre 4, isso está na resposta B. Então o gabarito desse teste é B. O 20 então está na mesma linha da equação geral dos gases. Depois do 20, nós vamos pegar agora a questão 5. A questão 5 ela envolve gráficos. Parecida com essa questão 5, nós temos a 7, a 8 e a questão 10. Questão 7, questão 8 e 10. Então vamos dar uma olhada no que diz a 5. Os gráficos abaixo ilustram transformações termodinâmicas de uma massa constante de um gás ideal, relacionando as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Dos gráficos acima, aquele que representa isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Então vamos dar uma olhada. Cuidado! Numa primeira olhada você pode achar que isso daqui é um gráfico de isotérmica. Só que o gráfico isotérmica tem que ser um gráfico PV. Ele não é um PV, ele é um PT. Esse gráfico não é nem isotérmico, nem isobárico, nem isocórico. O gráfico isotérmico é esse daqui. PV inversamente proporcional. Então esse daqui é o gráfico isotérmico. O segundo gráfico, PT. Pressão aumenta linearmente com a temperatura. Isso significa que o volume é constante. Então ele é um gráfico isocórico. Pressão aumenta, temperatura aumenta. Nesse gráfico aqui embaixo, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Ele é condizente com a transformação isobárica, que é diretamente proporcional. Condizente com a isobárica. E esse também não é condizente com nada. Pressão aumenta, volume diminui. Poderia até pensar numa isotérmica, mas ele está seguindo uma reta. E a isotérmica ela é
inversamente proporcional é uma hipérbole. Então, como ele está pedindo os gráficos na sequência isotérmico, então a tua resposta vai começar com o gráfico 3. Depois ele pede o isobárico. O isobárico é o gráfico 4. E depois ele pede o isovolumétrico. O isovolumétrico é o gráfico 2. Então a tua resposta vai ficar 3, 4 e 2, letra C. Então já passei os outros testes que são semelhantes com gráficos. Vamos à última questão dessa lista. É uma questão que envolve equação de Clapeyron. Questão 16. Semelhante à questão 16, nós temos a 13 e a 17. Questão 13 e 17 são semelhantes a 16. Vamos ler. Um cilindro contém uma massa M0 de gás. Eu representei por número de mol N. O número de mol N é uma massa M0. Ele está a 280 Kelvin com pressão P0. E ele possui uma válvula de segurança que limita a pressão a P0. Então vai ser uma isobárica, a pressão não vai mudar. Se essa pressão ultrapassar P0, o gás é liberado para o meio ambiente. Ao ser aquecido até 350 Kelvin, a válvula do cilindro libera a parte do gás mantendo a pressão. Então ele mantém a pressão e libera a parte do gás. Então o número de mols muda. O volume do cilindro não muda. Ele está querendo saber quanto que permanece no cilindro. Tá? Qual é a massa que permanece no cilindro? É só você calcular o número de mols, porque a massa é proporcional ao número de mols. Vamos aplicar PV e NRT no início. Então vai ficar P0 vezes V igual a N R 280. Então eu apliquei PV e NRT no início. Agora eu vou aplicar P0 vezes V igual ao número de mols 2 vezes a constante R vezes a temperatura, que é 350. Eu posso igualar essas expressões. NR 280 é igual a N2 R 350. Corta o R. O número de mols 2 vai dar 280 N sobre 350. Simplificando, vai dar 4/5. Então N2 vai dar 0,8 N. Ou seja, permanece no cilindro 80% do número de mols, consequentemente 80% da massa. Fica no cilindro 80% da massa e vaza 20%. Ele quer a massa que permanece, 80% de M0, resposta bola. Então essa foi a lista de gases e termodinâmica.